Querido Senhor, quero te agradecer porque nós temos a oportunidade de vir ao teu templo, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome pela contemplação das tuas verdades. Guia-nos agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vocês já estão vendo aí no slide que o tema da série de hoje é um tema diferente. E aí eu já deixo de antemão, gosto de deixar claro que esse é um tema que não é tão original assim, porque ele é baseado no capítulo de um livro do palestrante cristão William Craig, e ele tem um capítulo sobre isso num livro chamado Em Guarda. Eu recomendo a todos ver. Inclusive, essa série ela nasceu em São Paulo, quando eu frequentava a igreja lá durante o meu doutorado, e lá nós fizemos um programa nos cultos jovens chamado Razão. E aí a série ela é baseada nesse livro e ela se tornou esse programa. E hoje nós vamos falar ao longo dessa série sobre temas a respeito do cristianismo. Como o cristianismo pode nos ajudar a entender, a viver a realidade, a pensar a realidade, alguns aspectos da realidade. E o tema mais fundamental da série não podia começar outro que não fosse a questão da existência de Deus e a relevância para a nossa vida. Por quê? Para muitos, a questão da existência de Deus é um assunto para teólogos, para no máximo teólogos, porque na grande maioria deve ser abordado por filósofos. Se você for procurar na internet existência de Deus, você vai ver vários artigos da área da filosofia. Porque é uma questão que para muitos é muito acadêmica, muito filosófica, é muito teológica, não entra na vida real do ser humano. E aí que há o engano. Eu gostaria de mostrar a vocês como essa questão é relevante. E ao longo da série que nós vamos fazer aos domingos aqui, nós vamos pensar vários argumentos sobre a existência de Deus. Inclusive alguns até que são usados contra a existência de Deus. Então, a nossa conversa vai se dar sobre isso, os impactos de saber, de ver o mundo como um produto da criação de Deus. E hoje a pergunta é essa. Tá bom, Rafael, vamos falar sobre a existência de Deus. Mas a pergunta principal, que diferença faz, se é que faz, Deus existir ou não? Por isso eu pedi que vocês convidassem seus amigos, aqueles que não têm hábito de vir à igreja, costume, para que a gente possa pensar um pouco sobre isso. E para começar a nossa conversa, eu queria falar com vocês sobre uma conversa que houve entre o autor desse livro que eu falei para vocês, o William Craig, que está aí mais acima, e abaixo um físico e cosmólogo russo, Andrei Grib. Andrei Grib, eles estavam conversando ali já por volta do ano de 1995, após a queda do Muro de Berlim, após a queda da União Soviética. Então, nós já tínhamos um mundo em processo de mudança. E aí, para os mais novos, ou alguém como eu, que durante as aulas de história fazia outras coisas e passou a admirar a história depois, hoje eu sou um profundo admirador de história, tento ler o que eu posso e ouvir o que eu posso. E, para quem não sabe, o mundo, a Europa especificamente, ficava dividido em duas partes. Vocês estão vendo aí, os azuizinhos e os vermelhinhos, tá? E essas duas partes representam dois blocos socioeconômicos muito distintos. O bloco da esquerda, da direita de vocês, o bloco vermelho, representa aí o bloco socialista, liderado pela União Soviética. E o bloco da esquerda, em azul, a parte europeia, que representa o capitalismo e a visão socioeconômica do capitalismo. E eram tão distintas, que havia uma clara separação entre elas. E essa clara separação tem até um nome aí. Os professores de história me ajudem aí, né, César? Cortina de ferro. Já ouviram falar na famosa cortina de ferro? Essa distinção que tinha entre um mundo e outro era tão clara que ela até se materializou na forma de um muro na cidade de Berlim, separando a Berlim Ocidental da Berlim Oriental. E essa distinção era muito clara. O ponto aqui é que esse lado vermelho tinha como pilar da sua visão de realidade o que a gente conhece como o marxismo.
E aqui eu não vou fazer nenhuma crítica econômica, nada disso, não é o meu objetivo. Aqui é só um relato do contexto da conversa desses dois pensadores. E a questão é que a base marxista entende o mundo a partir do materialismo. E, sob o ponto de vista materialista, existe um ponto básico, basilar. Qual é? Não existe qualquer significado transcendental da realidade. Só existe aquilo que a gente enxerga. Se eu toco, isso existe. Aquilo que nós não enxergamos como conceitos como Deus ou outras coisas, não existem. Essa é uma visão de mundo e a gente tem que respeitar. E é o que acontece. Eles viveram isso e foi um sistema econômico e ideológico que foi melhor implementado com essa base. Foi a implementação mais profunda dessa visão de mundo. Enquanto que o lado azul mantinha uma visão europeia cristianizada, visão onde Deus era a base, o cristianismo e tal. O ponto é que, devido a essa visão ateia que foi implementada na União Soviética, por muito tempo houve certas perseguições a igrejas, mas não era generalizado. Eu falo isso porque uma vez eu estava dando essa palestra em São Paulo e um ucraniano se levantou e disse: Nando, lá nas minhas cidades, minha avó não teve. Aí ela continuou frequentando a igreja. É verdade, algumas igrejas não foram perseguidas, mas boa parte foi, você pode observar nos relatos. A característica desse sistema era essa. E o ponto é o seguinte: o William Craig perguntou, esse aqui, ele perguntou para o Andrei e disse: Andrei, o que está acontecendo com a Rússia, a antiga União Soviética? Por que agora a Europa Oriental, essa parte em vermelho, depois que caiu o muro de Berlim e a cortina de ferro, e agora as pessoas podiam ter mais liberdade aqui, porque aqui não tinha muita liberdade, o Estado controlava. Por que de repente começou a haver um grande interesse por religião nessa parte? O que acontece? O que está acontecendo? Por que as pessoas desesperadamente passaram a buscar tanta religião? E não sei se vocês, quem acompanha os relatos históricos, mas se você for ver nesse momento que alguns grandes pregadores começam a ir para essa região. Por exemplo, um famoso, Billy Graham. Billy Graham evangelizou muito essa região nesse momento em que as cortinas de ferro se abriram. E da nossa igreja, um famoso evangelista da nossa igreja foi muito para essa região e evangelizou. Mark Finley, um dos responsáveis por eu estar hoje na igreja adventista. E ele foi para lá e evangelizou. Então houve uma grande procura por Deus. E o William Craig perguntou: Andrei, por que as pessoas estão assim tão desesperadas por Deus? Deixa eu ler a resposta de vocês, para vocês. Craig, em matemática, chamamos isso de prova em contrário. Pode-se provar que algo é verdadeiro, mostrando-se que seu oposto é falso. Por 70 anos, tentamos adotar o marxismo ateu neste país e não funcionou. Por isso, todos chegaram à conclusão de que o oposto deveria ser verdade. Então, quem está falando aqui, eu quero deixar claro, é um cientista, não é um religioso radical, um pastor, não, é um cientista dizendo, essa é a visão dele, dos fatos. O que é prova em absurdo? Tem até um nome na filosofia chamado reduction ad absurdum. O que é isso? É quando você quer provar que uma afirmação é verdadeira, aí você prova que a oposta é falsa. Se você provar que a oposta é falsa, indiretamente, se são só as duas opções, você está provando que a primeira é verdadeira. Isso é um argumento, uma estrutura lógica muito comum na filosofia e principalmente na matemática. Teoremas matemáticos são provados assim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou provar que a minha esposa está aqui. Aí eu ligo as câmeras lá de casa e observo que ela não está lá em casa. Se essas são as duas únicas opções, lá em casa ou aqui, se ela não está em casa, ela está aqui. Isso é provar com o oposto. Entenderam a ideia? Eu provo que o oposto é falso e comprovo o outro lado. Segundo o Andrei, foi isso que aconteceu.
Isso demonstra que... O que você quer chegar a que ponto, Rafael, aqui? Eu quero mostrar para você que a existência de Deus é tão relevante em uma sociedade que quando uma sociedade resolveu assumir que Deus não existe de maneira integral, sistemática e implementar um sistema organizacional partindo do princípio que Deus não existe, a sociedade ficou bem transformada. Tão transformada que quando você elimina essa ideia, as pessoas ficam diferentes. Vocês entenderam o ponto? Será que Deus existia ou não faz diferença? Pergunte para quem viveu nessa época, nesse sistema. Ele vai notar uma clara diferença. Quando a gente pensa sobre a existência de Deus, eu gosto de trazer a citação desses dois filósofos famosos, Jean-Paul Sartre e Albert Camus, que segundo os amigos mais intelectuais que eu, dizem Camus. Albert Camus, mas eu sou brasileirão e é Albert Camus mesmo. Então, o Albert Camus, eles dois tinham essa frase representa o pensamento dos dois. Se Deus não existe, a vida é absurda. Logo, a vida é absurda. Porque para esses dois filósofos ateus, Deus não existe. Então eles dizem, a vida é absurda. E a pergunta que eu faço a vocês, vocês entendem o que significa a vida ser absurda? O absurdo aqui que eles estão falando é que essa vida de hoje, a vida ela é algo inexplicável, sem causa, sem razão, sem futuro, sem propósito, sem valor. É algo que simplesmente aconteceu e não tem uma razão em si. Isso é o que nós chamamos de absurdo aqui. E aí a gente pode pensar sobre o homem, e apesar disso nós vamos ter uma palestra só para falar sobre quem é o homem, do ponto de vista cristão. Como olhar para o homem me permite enxergar a necessidade de um Deus criador. Para olhar para quem nós somos, requer um Deus criador. Tá? Mas aqui, eu queria pensar com vocês sobre isso. Quem somos? Se você olhar para o homem e se perguntar quem nós somos, deixa eu te dizer algumas coisas. Primeiro, vamos partir do ponto de vista que Deus não existe. E vamos pensar, quais são as implicações do fato, se eu considero um fato que Deus não exista. E aí a primeira pergunta, quem nós somos agora? O que sobra do homem? Primeiro sobra que o homem é o fruto do acaso. Então, você não tem nenhuma razão para existir. Você é apenas o fruto do acaso. Segundo, você é igual a qualquer, o quê? Matéria. A pedrinha que você chuta na calçada não tem menos valor que você. Segundo, a visão de que Deus não existe, o homem é só matéria. Não é porque você consegue fazer um monte de coisa que te dá mais valor e importância que uma pedra. Afinal de contas, você e a pedra são só um monte de átomos. Nada te torna mais especial. Segundo, o homem está fadado a quem? A morte. Aí você diz, mas tudo bem, é o que nós já sabemos. Você tem certeza disso? Você tem consciência do que significa isso? Significa que, por mais que você dê um show na sua vida, você seja o homem mais bonito, produtivo, trabalhador, incrível, Miss Universo, beleza, você vai morrer e acabou a tua história. Não tem fim, não tem sentido. E outro, você é só um lampejo de existência. Eu gosto dessa frase, mas muita gente não entende o aspecto poético dela. O lampejo de existência, eu vou te dizer de outra forma. Você é só um piscar de olhos na existência do universo. Ou, melhor, menos que um piscar de olhos. Aí você diz, como assim, irmão? O que você está dizendo? Simples, deixa eu te dar um exemplo. Você vive aproximadamente quantos anos? A nossa expectativa de vida aumentou. Antigamente a gente diria 70, hoje em dia já está para os 80, 90. Né? Se for um adventista que siga a reforma de saúde, a gente vai longe mais aí. Mas aí, vamos botar 80 anos. Certo, você tem uma expectativa de 80 anos. O universo tem uma idade estimada hoje de 13,7 bilhões de anos. Qual é a comparação entre o seu tempo de vida e o tempo de vida do universo? Eu não sei, irmão, porque eu tenho 80, eu até entendo, mas 13 bilhões eu não entendo. Eu vou te ajudar também. Meu trabalho é esse. Professor é para ajudar a entender.
Você tem R$80. O que você faz com R$80? No meu caso, eu vou a algum lugar para comer. Eu amo comer, eu quero ir comer, eu já chamei o César para depois daqui ir comer. Eu gosto de comer. Então, com R$80 eu ia comer. Beleza? Você consegue comprar muita comida no Mateus com R$80? Depende do conceito de muito, né? Mas hoje em dia está bem complicado. Tu compra umas coisinhas, tu já se assusta. Beleza, vamos para um outro lado agora. Agora, meu amigo, não tem R$80. Você descobriu que na sua conta tem 13 bilhões de reais. Os sorrisos agora apareceram. Ninguém se animou com R$80, mas os 13 bilhões, né? E o que é que tu ia fazer, Rafael? Bom, ia fazer duas coisas. Uma, comer. E a outra, viajar e comer onde eu viajar. E eu não estou brincando, é sério. Não tenho nenhuma vontade de eu vou comprar uma casa gigantesca, um carro maravilhoso, um avião. Não, nada disso. Eu vou viajar para muitos lugares, eu amo viajar e vou comer nesses lugares que eu for. Bom, mas você percebeu a diferença de possibilidades, 13 e 80? Essa é a diferença de tempo entre a sua vida e a vida do universo. Eu te pergunto, que importância o teu tempo de vida tem para o universo? Nada. Se não existe nenhum significado, se Deus não existe nada além do que nós enxergamos, não existe nada. Sua vida são só 80 anos. Meus amigos, deixa eu só passar isso aqui e vir para essa conclusão aqui do Craig. Se Deus não existe, nossa vida não é destituída de quê? Sentido, valor ou propósito, objetivos, os quais se tornam meras ilusões humanas. Deixa eu te explicar, porque aqui eu trabalho com um público variado, tem pessoas que vão entender plenamente alguns termos, outros não, mas deixa eu te explicar esse termo aqui, ó. O que quer dizer sentido, valor e propósito objetivos? Quando a gente fala que algo é objetivo, nesse sentido aí, quer dizer que é algo que independe do meu gosto, da minha visão. E algo subjetivo é algo que depende da minha visão, da minha opinião. Por exemplo, achar alguém bonito pode ser algo subjetivo. Você pode trazer uma pessoa e dizer, que lindo, que nada, não tem nada de especial. Né? Às vezes eu olho uma mulher, estou assistindo com a minha esposa, eu digo, olha uma mulher, eu digo, olha, essa mulher é bonita. Ela disse que nada, isso aí tu encontra na feira da Coab todo dia. Aí eu digo, tá bom, desculpa. Gosto, opinião, né? Isso é algo subjetivo. Agora, liga o fogo do fogão, coloca a sua mão lá. Dói ou não dói? Isso é subjetivo? Segundo o mundo de hoje, que nós temos visto na mídia por aí, até isso às vezes é tratado como subjetivo, é a tua opinião. Tu bota a mão lá, e aí está queimando? Não, é a tua opinião. É subjetivo ou é objetivo? Objetivo, dói, danifica. Pois é, meus amigos. Segundo William Craig, se Deus não existe significado, sentido, valor, propósito, objetivos no mundo. E deixa eu te explicar o que ele quer dizer com sentido. Vamos olhar esse carrinho aqui. Quando a gente fala de sentido na filosofia, a gente quer falar sobre o porquê algo importa. O porquê de algo importar. Por exemplo, por que um carro importa? Por que um carro importa? Para uma família. Por que ele importa? Porque eu tenho uma resposta, é um meio de transporte. Por ser um meio de transporte daquela família, por ele se encaixar, ele tem um sentido, ele tem uma razão de importar. Ele se encaixa num contexto maior. Certo? Então, segundo Joseph Campbell, ateu, ele diz, a vida é desprovida de sentido. Você dá sentido a ela. O sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo é o sentido. Que lindo, né? Muito bonito. Deixa eu te explicar. Ele é coerente com a visão de mundo ateu. Eu estou usando a fala de um ateu para ele falar sobre o ateísmo. O que eu quero te dizer? Um ateu como esse, ele é consciente de que se Deus não existe, não tem sentido na vida. Nós é que criamos o sentido. Aí fica até bonito. O problema é, tu pode criar o sentido, mas o sentido não existe. Seria mais ou menos assim.
Você sabe para que serve um carro, mas tu resolve usar o carro da forma, você dá sentido para ele. Não é um pouco estranho? Porque não é esse o sentido do carro. Outra coisa, o Craig disse também que a vida sem Deus não tem valor. Deixa eu te explicar o que é valor aqui. Valor não tem a ver com dinheiro. Valor tem a ver com moralidade. Não existe bom e mal, certo e errado, num mundo, para uma vida sem Deus. Não existe isso. Você vive a vida como quiser. E é até uma frase muito repetida pela internet aí, né? Viva a vida como quiser. Porque não existe forma correta de viver. Isso é uma realidade num mundo que Deus não existe. Cada um vive como quiser. Pessoal, você usa o carro como quiser ou existe uma forma correta de usar o carro? Existe ou não? Existe. Ou será que você usa o carro assim? É assim que você vai para o trabalho? Se olhar alguém empurrando o carro e tu perguntar, tem combustível? Tem. Está funcionando? Tá. Mas por que tu está usando assim? Porque eu quero. Eu uso como eu quiser. Eu dou o valor do carro. A forma correta sou eu que defino. O que é certo sou eu. Você nunca ouviu por aí, não? O que é certo sou eu que defino. Isso é coerente num mundo sem Deus. Quando a gente pensa isso, a gente tem que fazer algumas perguntas. Qual é o sentido do Prêmio Nobel da Paz? Se qualquer forma de viver é a forma correta. Qual é o sentido do Prêmio Nobel da Paz? Por que eu vou valorizar alguém que promove a paz? Porque promover a paz é mais correto do que promover a guerra. Quem definiu isso? Vai ter um encontro nosso só para falar sobre moralidade. Por que alimentar um faminto? Em que isso me beneficia? Por que a gente acha tão bonito alimentar os pobres, os famintos? Da onde vem essa ideia de que isso é certo e não alimentar é errado? Pois é, num mundo sem Deus não faz sentido pensar isso. Aí você pode concordar com a citação de um pastor que foi torturado nos campos de concentração da ex-União Soviética. E olha o que ele diz. Os torturadores comunistas costumavam dizer: eu agradeço a Deus, em quem não acredito, por ter vivido para colocar para fora todo o mal que trago em meu coração. Ele disse essas palavras em meio a uma inacreditável brutalidade, enquanto torturava prisioneiros. Meus amigos, segundo Craig, se você não se tira Deus da história, a vida não tem propósito. E o que quer dizer propósito, Rafael? Um fim, um objetivo, um futuro. Qual é o propósito do carro? Quando o carro foi feito, ele foi feito com um propósito. Qual era o propósito do carro quando ele foi produzido? Servir como meio de transporte. Quando alguém planejou ele para o futuro, servir como meio de transporte. O problema é que, segundo o mundo ateu, nós temos algo parecido com o que apareceu lá na obra de H.G. Wells, A Máquina do Tempo. Aqui é um desenho dela. Na obra H.G. Wells, para quem leu o livro ou assistiu o filme, tem um momento muito curioso, onde dá um problema lá e a máquina do tempo leva o cientista para o futuro mais longe que a máquina pode levar. E quando ele sai da máquina, ele vê um mundo vazio, sem nenhuma vida, sem nenhuma planta, só um grande vazio, silêncio absoluto. Por que ele chegou a isso? Porque essa é a vida de quem não acredita numa vida eterna, sem propósito. Puro e simples vazio e frio. Por isso, se tudo acabará, tanto nós como o universo, não possui qualquer propósito. A existência é pior do que a inexistência. A existência é pior do que a inexistência. Eu confesso que quando eu escrevi esse trecho, eu fiquei pensando profundamente. Pois provamos de algo que por um momento, só para então
perdermos. Gente, eu não sei se vocês lembram a primeira vez que você provou algo muito gostoso. Eu tenho muitas coisas que eu gosto. É mais fácil você me perguntar o que eu não gosto. Mas quando você prova algo gostoso, eu vou usar alguma coisa que é muito comum, que as pessoas gostam. Sorvete. Sorvete. Quando você tem alguém que... Tem até uns videozinhos de uma criancinha provando o sorvete a primeira vez. Aí dão na boca dela assim, e depois ela é desesperada para pegar mais. Imagina uma coisa. Você pega uma criança, aí você chama ela aqui. Pega aqui meu filho, tem 9 anos, prova sorvete. Aí você dá um sorvete para ele. Uma colherzinha. Aí ele prova e delira. Ai, que delícia, pai. Aí você olha para ele e diz, tá bom, mas você nunca mais vai provar. O que você pensaria sobre isso? Foi melhor provar ou não? Aí você diz, foi nada. Você vai passar mais tempo com saudade do que se deliciando com o sabor. Sabe, meus amigos, a vida seria assim para a gente, se Deus não existisse. A gente passa um tempo vivendo a vida, sendo feliz, para só no fim descobrir que ela acaba e vai embora. E não tem mais nada. Essa seria a vida sem Deus. E agora, indo para o final da nossa conversa, um momento final, tá? Me desculpem pelo tempo, mas eu preciso falar um ponto aqui importante. A gente acha muito bonitinho quando alguns discursos são falados aí fora, dizendo assim, olha, essa história de Deus é uma fraqueza. Eu sou ateu, eu não preciso de um amigo imaginário. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de nada disso. Eu vivo a vida sozinho. Ainda pode usar uma frase bem comum. Eu tomo a vida pelas mãos e seguro e tomo a minha vida. Tá. Só tem um problema. Viver a vida sem crer em Deus é uma impossibilidade prática. Por quê, Rafael? Vou te mostrar. Olha o que Bertrand Russell, o terceiro filósofo que eu cito nessa palestra de hoje, fala. Devemos construir nossa vida... O que, gente? E aqui é alguém que pensou sobre o ateísmo. Tem um livro dele, Por que não sou cristão? Ah, Rafael, você está recomendando? Sim, porém, depois de você ler outros. Tá? Porque o problema é que adventista é assim, né? Não, é evangélico, adventista, tu diz, tem um livro que critica o cristianismo. Aí eles vão para a prateleira lá, compram e vão ler. Aí tu diz, tem tantos livros que falam sobre o cristianismo, explicando argumentos a favor do cristianismo. Ah, tá bom. Bom, olha o que ele diz. Nós devemos construir nossa vida sobre o quê? A firme fundação do mais obstinável e inflexível desespero. Gente, ficaram animados agora? Vou viver minha vida. Que vida incrível. Eu vou viver minha vida sob um inflexível desespero. Que animador, né? Aí nasce seu filho, você vai falar, venha filho e viva a vida sob o desespero. Meu amigo, alguém vai ser feliz vivendo a vida sob o mais obstinado e inflexível desespero? Não. Por quê? Por que esses filósofos aqui, eu só estou citando 3, não puderam viver a vida de maneira coerente com a sua visão de mundo? 3 ateus, mas Bertrand Russell não acreditava que a vida não tinha valores éticos. Sartre, o antissemitismo. Aí você diz, não, mas está certo. Certo por quê? Ele é ateu. Da onde vem moralidade para ele dizer que a gente não pode escolher um povo e perseguir, se a gente acha que aquele povo está fazendo algo de mal? Ele criticou o antissemitismo. O Albert Camus defendeu uma ética e valorização do próximo. Então, eles defenderam a existência de valores, de regras, de sentido, numa vida que eles dizem que não existe Deus. Vocês estão entendendo a incoerência? Isso. Aí, para viver num mundo assim, a gente cria uma estrutura, como o Francis Schaeffer apresenta. O homem, ao longo da sua história, foi se distanciando de Deus e precisou criar uma estrutura onde Deus foi colocado no máximo, a uma certa distância, ali à altura,
funcionando para me dar algum sentido, valor e propósito, mas que na vida real Deus não entra, ele fica lá, separado. Aqui o mundo real é o mundo físico. E essa é a visão do mundo contemporâneo hoje. Deus talvez exista, mas fica ali em cima. Aqui embaixo é o mundo real. E a gente não vive, não aplica a Deus. E isso tem um problema, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, talvez, quem está lá no fundo não vai conseguir ler. Mas deixa eu mostrar para ti sobre essa questão desse dilema que o ateísmo gera. Eu gosto muito desse quadrinho. Ele está dizendo aqui em cima, como você deve ter percebido, Sr. Bond, escapar desta sala é praticamente impossível. Entendeu? Ele construiu a armadilha perfeita, tão perfeita, que nem ele mesmo conseguiu sair. O ateísmo é algo assim. Se você resolver crer no ateísmo de maneira coerente, dizer, eu acredito que o ateísmo é verdadeiro e eu vou viver de maneira coerente, você não pode viver sob a existência de sentido, de valor ou de propósito. Você tem que viver aquém dessa. E aí, te resta viver entre três alternativas. A opção do hospício. O que é a opção do hospício, Rafael? A opção do hospício, o Craig, eu achei muito legal esse nome, ele diz assim, é a valorização da satisfação pessoal. Já vi colegas meus, professores, defendendo isso. Rafael, a vida, para ser feliz, você tem que buscar a sua felicidade. Vocês percebem essa visão? Eu encontro o sentido da vida na busca da minha felicidade. A minha felicidade importa. Eu faço uma pergunta, vai ter pessoas infelizes nesse mundo? Porque, e se o teu vizinho achar que a felicidade dele é quando ele estiver com a tua esposa? Ou que a felicidade dele é quando ele estiver com o teu carro? Tem homens que vão se preocupar mais agora com isso. Né? Perceberam? Dizer a opção do hospício vai gerar conflito, não tem como, porque você buscar a sua satisfação independente dos outros, é um problema. Tem a opção totalitária. Qual é a opção totalitária? É mais ou menos o que aconteceu na União Soviética. É o seguinte, quem define o que é correto é o grupo social. A gente se reúne aqui, da Igreja da Esperança, e diz assim, o que é certo e errado é isso, o sentido da vida é isso, o propósito da vida é esse. Tá bom. Aí todo mundo tem que se obedecer. Eu pergunto, vai ter gente infeliz nesse sistema? Vai, porque vai ter pessoas que vão querer outro sentido, outro propósito. E aí você vai ter que dar um jeito de acalmá-las. Ou você pode viver uma nobre mentira, onde você assume que existe um sentido, assume um valor, um propósito, mas eles não existem, você que criou. Mas vai ter pessoas infelizes? Vai. Meus amigos, a Bíblia, fechando com as mensagens bíblicas, ela tem o seguinte, tá? Já vou. Tá? Me desculpa aí o horário, tá? Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi o quê? Inútil. Foi correr atrás do não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. O livro mais filosófico da Bíblia não é Provérbios, é Eclesiastes. E é escrito por Salomão. E ele está descrevendo uma vida sem Deus aqui. Numa vida sem Deus, correr, fazer, trabalhar, é só correr atrás do vazio. É vazio, é vaidade. E ele continua, pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso, ultrapassei a sabedoria de todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, eu adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do... De novo, Salomão está descrevendo uma vida de sucesso em um mundo sem Deus. Se você tira Deus, tudo se torna correr atrás do vento. Eu teria uma outra citação aqui dele, mas eu vou deixar para vocês lerem depois, Eclesiastes 2, 22, 23, e eu queria saltar para essa daqui. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade,
Que mais tem o homem de melhor? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Salomão faz uma pergunta: quem é que sabe o que é bom para o homem? Quem sabe? E diz: quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quem? Quem aqui nessa igreja ou fora dela tem autoridade para responder essas perguntas? Quem vai dizer ao homem o significado dos dias de sua vida? Quem vai declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Que homem tem esse direito? Alguém conhece algum homem? Nietzsche, Sartre, Kant, Augusto Cury, ou Leandro Carnal? Quem vai dizer isso? Ninguém tem essa autoridade. Se Deus está morto, o homem também está. Meus amigos, nós estamos eliminando a única coisa que dá sentido a tudo: Deus. Sem Deus, o resto é vazio. Sem Deus é vaidade. Sem Deus é correr atrás do vento. Então, eu pergunto a vocês: Deus existir ou não, faz diferença? Faz diferença? Achei que eu não consegui o sucesso que eu queria nesses minutos. Deus existir faz diferença ou não? Muita diferença. Por isso, eu vou terminar com a citação de dois filósofos. O Søren Kierkegaard. O ser humano não é um absurdo. Eu não falei vários filósofos ateus? Eu não falei de vários filósofos que pregaram ateísmo? Deixa eu falar um que não pregou ateísmo. O ser humano não é um absurdo, uma paixão inútil, condenado à repressão ou infidelidade mais pungente. É, antes, um filho rebelde de Deus, cuja inquietação, ansiedade e desespero pedem e devem conduzi-los aos braços de seu Pai. Seu desespero é, de fato, uma doença, mas uma doença que é curável quando encontra seu verdadeiro lar. Que nós possamos nos reconhecer como esse ser apresentado por Søren Kierkegaard, em vez dos que os ateus falam. Nós teremos agora uma mensagem musical que vai falar sobre esse Deus, sobre esse Jesus, que dá sentido a tudo mais, que faz tudo valer a pena, que dá propósito, que faz a nossa vida ter um significado. Vamos ouvir um pouco, meditar nisso.